Tem aqui agora para mais essa live, onde nós falaremos sobre um tema muito importante, principalmente para quem é mais velho, que é a fraqueza muscular em idosos. Então, na nossa live de hoje, nós vamos falar sobre sinais e sintomas da sarcopenia e também como abordar, como tratar esse problema. E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre a definição de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda progressiva de massa muscular associada à perda de força muscular e também associada à redução do desempenho físico. Então, se você está se sentindo sem forças, cansado, com dificuldade para realizar atividades simples como subir uma escada, tomar banho, calçar um sapato, ir ao mercado, você não pode perder este vídeo. E se você quer ter qualidade de vida em idades mais avançadas, podendo fazer as suas coisas com independência, sem precisar da ajuda dos outros, fica comigo até o final, porque você não vai se arrepender. Então, olha, já vai colocando aí no chat, já vai colocando aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, Brasil, e você? Onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários de qual cidade, de qual estado ou de qual país você está me assistindo. E também não se esqueça de colocar na sua mensagem se você está ou conhece alguém que esteja com sarcopenia. Então, por favor, deixe o seu comentário e vamos aqui falar de fatores que estão envolvidos com o maior risco de apresentar a sarcopenia, como o sedentarismo, uma alimentação inadequada, pobre em proteínas, o consumo de tabaco, o consumo de álcool. Tudo isso vai contribuir de forma negativa para a manutenção da sua massa muscular. Então, se você não faz atividade física, se você não se alimenta bem, se você fuma ou se você bebe, a saúde dos seus músculos não vai te agradecer, muito pelo contrário, ela vai te cobrar, ela vai ficar chateada com você porque você não está cuidando dos seus músculos. E esse problema, ele se torna ainda mais relevante porque a média da idade da população está aumentando. Então, cada vez mais pessoas começam a apresentar o principal fator de risco da sarcopenia, que é justamente a idade. Então, após os 40, 50 anos, a gente vai perdendo, se a gente não se cuidar, a gente vai perdendo cerca de 1% da massa muscular ao ano. E os sinais e sintomas da sarcopenia, eles impactam diretamente na qualidade de vida. Então, de uma hora para outra, você, por exemplo, não vai conseguir passear com seus netos, não vai conseguir lavar a louça, não vai conseguir ir ao mercado ou até mesmo não vai conseguir fazer uma atividade que era prazerosa para você. Você não vai conseguir dar uma caminhada ou não vai conseguir malhar, não vai conseguir ir à praia, não vai conseguir ir a um restaurante. Então, isso é muito relevante. E essa dificuldade de você fazer aquilo que você quer, de fazer aquilo que você gosta, essa restrição física, isso pode fazer com que a pessoa se isole, pode fazer com que a pessoa evite ainda mais sair de casa. Isso aí vai iniciar um ciclo vicioso que vai complicar ainda mais a reversão da sarcopenia, a reversão da perda de massa muscular e também vai aumentar o risco de uma depressão, por exemplo. Então vai atuar de forma negativa, vai prejudicar a sua saúde física e também a sua saúde mental. E um grande problema, talvez seja um dos maiores problemas aqui relacionados à sarcopenia, à perda de massa muscular, é o aumento do risco de queda. Então, mesmo que você que esteja lá com seus 65, 70 anos, controle bem a pressão, o colesterol, o diabetes, se você estiver com sarcopenia, se você estiver com fraqueza muscular, as suas chances de cair vão aumentar. Mas doutor João, qual o problema de cair? Todo mundo cai uma vez na vida. Qual o problema? Você, cair, tem problema? Tem problema, sabe por quê? Porque quando você cai, você pode fraturar o seu fêmur, o que é uma fratura muito comum. A minha avó, por exemplo, ela fraturou o fêmur. E aí, o problema da fratura do fêmur é a seguinte: os dados, eles são sombrios. Por quê? Cerca de 30% dos idosos que caem e quebram o fêmur acabam morrendo
acabam falecendo dentro dos próximos 12 meses após a fratura. Então, a fratura de fêmur, decorrente de uma queda, decorrente da sarcopenia, é um problema muito grave e que precisamos a todo custo evitá-lo, ok? Então vamos lá para os 10 sinais e sintomas relacionados à sarcopenia. Alguns deles também podem estar relacionados a outras doenças, mas a gente vai batendo um por um. O 10º sintoma é a perda de massa muscular. Então, você ia no mercado e conseguia carregar sacola, e agora você não consegue mais. Ou tinha um vaso de planta na sua casa que você conseguia mudar de lugar facilmente, mas agora você não consegue mais. Então você está notando, percebendo que houve uma perda da sua força muscular. Então este é o nosso 10º sintoma. Nosso 9º sintoma é a fadiga. Então se você tem cansaço ao andar, a subir uma escada, a tomar banho, a fazer qualquer atividade, se quando você vai fazer compras, você fica cansado, ofegante, querendo sentar já no primeiro corredor, depois de ter acabado de chegar no mercado, isso não é comum da idade. Isso não é, entre aspas, ele tá assim porque ele tá velho. Não, pessoal. Isso aí é patológico, isso é um problema. Então nós não podemos ignorar este problema, tá bom? Então fadiga também é um indicativo de sarcopenia e não é normal da idade, combinado? 8º sinal é a perda evidente de massa muscular. Isso é difícil de perceber em alguns casos, mas vamos imaginar a seguinte situação. Você ou alguma pessoa que você conhece, você nunca mais viu uma pessoa. Você está aí 2, 3 anos sem ver uma pessoa, e aí quando você vê essa pessoa depois desse tempo todo sem vê-la, você percebe que ela está emagrecida, você percebe que ela está com os braços finos, com as pernas finas, então você vê que aquela pessoa está emagrecida de certa forma, que ela perdeu massa muscular, que as roupas começam a ficar mais largas, que aqui, ó, por exemplo, no braço, onde a manga ficava apertada, agora ela fica frouxa. Então tudo isso aí indica que houve uma perda de massa muscular, que também é uma característica da sarcopenia. 7º sintoma é a perda de equilíbrio. Então muita gente acha que está com labirintite, aquela tontura que não melhora, vai no médico, vai no otorrinolaringologista, toma remédio para labirintite, faz todos os exames de labirintite, faz aquela manobra de Epstein para ver se melhora a labirintite, a tonteira, mas nada melhora. E aí, depois de um tempo, depois de investigar mais, ela vai ver que aquela tontura, que aquela perda de equilíbrio, na verdade, era fraqueza das pernas e que também é uma manifestação possível na sarcopenia. Então, essa perda de equilíbrio, essa tontura também podem estar relacionadas à perda de massa muscular, principalmente se ela estiver associada aos outros sinais e sintomas que nós estamos trazendo aqui, ok? 6º sinal é a diminuição da velocidade da caminhada, que a gente chama tecnicamente de lentificação da marcha, tá bom? A velocidade da marcha, ela está relacionada à expectativa de vida, ou seja, quanto mais devagar a pessoa anda, pior o prognóstico dela, ou seja, menores são as chances dela viver mais tempo, ok? Então, quanto mais devagar o idoso anda, pior o prognóstico em relação à expectativa de vida. E muitos médicos, inclusive, defendem a avaliação da velocidade da marcha como um sinal vital, da mesma forma que a frequência cardíaca, que a frequência respiratória, que a temperatura e que também a pressão arterial, para você ver o tamanho da importância da velocidade da marcha. Então, se você notou que a sua caminhada diminuiu, a velocidade da sua caminhada diminuiu, se você percorria um percurso em menos tempo e agora percorre em mais tempo, isso também deve ligar o seu sinal de alerta em relação à sarcopenia. Da mesma forma que o nosso 5º sinal, que é a perda involuntária de peso. Então aquela pessoa que está perdendo peso sem fazer dieta, sem fazer atividade física com esse intuito, isso aí pode também indicar uma perda de massa muscular, né? Ela está perdendo peso e dentro do peso que ela perde, ela está perdendo massa muscular. A gente tem que atentar, principalmente no idoso, que está perdendo peso de forma involuntária, para o que a gente chama de síndrome consumptiva, que é muito comum em casos de câncer, ok? Então, qual é a definição de síndrome consumptiva?
a perda não intencional de 10% do peso total em 6 meses. Então, se a pessoa tem 60 quilos e ela em 6 meses perdeu 6 quilos sem intenção, sem fazer dieta, sem fazer exercício, estamos diante de uma síndrome consumptiva e isso pode ser várias doenças, incluindo o câncer e até mesmo, por que não, a sarcopenia, mas eu acredito que a sarcopenia não causaria uma perda de peso tão intensa, tão marcante assim em tão pouco tempo, ok? Quarto sintoma é a fraqueza generalizada. Então aquela pessoa que tem muito esforço para levantar da cama, para levantar do sofá, para sentar no vaso sanitário, para levantar do vaso sanitário. Então é quando o corpo fica fraco para realizar qualquer que seja atividade. Lavar uma louça, cozinhar, varrer, dobrar a roupa, passar a roupa. Então tudo isso aí também indica um risco, a possibilidade de sarcopenia. Da mesma forma que o nosso terceiro sintoma, que é a dor muscular, pode estar presente em várias outras doenças também, mas não podemos confundir com a dor articular, que também é muito presente em idosos. Então a dor da sarcopenia geralmente é uma dor na carne mesmo, onde tem os músculos e não necessariamente nas articulações. Segundo sinal é a mudança de postura, porque a fraqueza da musculatura do pescoço e da musculatura das costas faz com que o idoso vá se curvando ao longo do tempo. Então essa mudança na postura, essa acentuação da curvatura, isso aí também indica, reflete a fraqueza muscular, principalmente dos músculos do pescoço e também dos músculos das costas na região cervical, ok? Primeiro sintoma é a redução da resistência física. Então, eu tô vendo aqui, pessoal, que o pessoal não tá dando like, hein? Então vamos dar o like. Vamos deixar a curtida nesse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, você vai fazer com que outra pessoa também saiba os sinais e sintomas da sarcopenia. E uma vez sabendo os sinais e sintomas, ela pode desconfiar da doença e aí ela vai procurar o médico e vai fazer o tratamento e ela vai melhorar, ok? Então curta o vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like para a gente fazer essa mensagem da sarcopenia viralizar e a gente diminuir o agravo, o dano que a sarcopenia causa para as pessoas e também para as famílias. E nosso primeiro sintoma é a redução da resistência física. Então, a pessoa passa a não conseguir realizar atividades que antes eram possíveis. E ela passa a conseguir andar menos, por exemplo, andar menos distâncias, ela não consegue pegar uma sacola, ela não consegue ficar muito tempo em pé. Então tudo isso aí que eu falei, esses 10 sinais e sintomas, indicam a sarcopenia, e se você tiver mais de um deles, isso aumenta ainda mais as nossas suspeitas. Em relação à sarcopenia, alimentação e suplementação são extremamente importantes para reverter o problema, mas é preciso ter acompanhamento de um profissional. Então, pessoal, não adianta, não, tô com sarcopenia, vou lá, compra whey protein, compra creatina, compra BCAA, compra um monte de suplemento que não sabe como utilizar, quando utilizar e nem quanto utilizar. Então, o tratamento da sarcopenia, como qualquer outra síndrome, como qualquer outra doença, deve preferencialmente ser feito com o acompanhamento de um profissional. Como que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, a gente vai conversar com o paciente, a gente vai perguntar a história do paciente. E aí, já pela história, já pela anamnese, como a gente chama, nós já vamos desconfiar, porque ele vai falar, doutor, eu estou muito fraco, doutor, eu não consigo nem tomar banho porque eu sinto fraqueza nos meus braços, não consigo pentear o cabelo. Antes eu ia no mercado, ficava lá um tempão andando, vendo os preços. Agora eu chego no primeiro corredor e já quero sentar. Ou antes eu conseguia carregar o vaso da varanda e mudar de lugar para poder limpar embaixo. Agora eu não consigo mais. Então tudo isso aí vai levantar as nossas hipóteses de sarcopenia. Além disso, a gente tem que examinar fisicamente, fazer o exame físico no paciente, observar, ver como ele levanta da cadeira, como ele senta na cadeira, né? Ver como ele anda, tudo isso vai fazer parte da avaliação. Da mesma forma que alguns testes famosos, como o teste da apreensão palmar, que verifica a força nas mãos, o teste do senta e levanta, o teste da caminhada
Em alguns casos a gente vai até mesmo fazer algum exame de imagem, como uma ressonância, uma tomografia, ou uma densitometria, ou até mesmo um ultrassom para avaliar lá como é que está a musculatura. Em relação ao tratamento e à prevenção, quem quer saber tratamento e prevenção da sarcopenia? Quem quiser saber, escreve aí no chat, escreve nos comentários, vou dar um tempinho para vocês demonstrarem a vontade de vocês, e aí a gente fala sobre o tratamento e sobre a prevenção, ou não, tá bom? Então, se o pessoal quiser que eu fale agora, eu falo agora. Se o pessoal não quiser que eu fale agora, eu vou falar em outra ocasião. Meu pai aí já falou que tá querendo aí, doutor Edmilson Migovski, falou que tá querendo saber como prevenir e como tratar a sarcopenia. Vamos ver se mais alguém quer que eu revele aqui nesse vídeo como fazer o tratamento e a prevenção da sarcopenia. A Isalda que também quer saber. A Emerita falou, eu quero, por favor, fale agora. Então vou falar, Emerita. Seguinte, tratamento e prevenção da sarcopenia são parecidas, são praticamente iguais. A mesma forma que a gente trata é a forma como a gente previne. Então, para começar, a atividade física, fundamental. Sedentarismo vai te deixar sarcopênico. Por outro lado, a atividade física vai fazer com que você ganhe massa muscular, com que você recupere a sua massa muscular ou que você não perca a sua massa muscular. Ah, então, doutor, eu tenho uma academia aqui no meu prédio, eu nunca malhei na vida, mas eu vou lá na academia e vou malhar sozinho, posso? Não faça isso. Por quê? Você não sabe. Se você não souber fazer atividade física, se você não tiver nenhuma prática de como fazer atividade física, a chance de você se machucar é grande. E aí, você se machucando, vai ficar um período no molho, no departamento médico, e aí a sarcopenia vai agravar ainda mais. Então, se você não tem experiência com atividade física, se você nunca fez atividade física, eu recomendo que você faça isso com o acompanhamento de um profissional, ok? Este é o ideal. Além da atividade física, alimentação e suplementação são fundamentais, principalmente em relação à quantidade de proteínas. Então você tem que consumir uma porção adequada de proteínas para que você garanta, pelo menos, a manutenção da sua massa muscular. É fundamental interromper fatores de risco para a sarcopenia, como o tabagismo, o ato de fumar e o ato de beber, também vão contribuir para que os seus músculos enfraqueçam, e também é importantíssimo a gente controlar as comorbidades. Então, se a pessoa tiver pressão alta, diabetes, hipotireoidismo, colesterol alto, ansiedade, depressão, qualquer que seja a doença que a pessoa tenha, além da sarcopenia, é interessante também a gente fazer o controle. Bom, olha, o que eu falei aqui? Que você precisa de alimentação, que você precisa de atividade física, que você precisa interromper os fatores de risco, cortar o mal pela raiz, que você precisa controlar comorbidades, e é muito interessante que, caso você esteja com fraqueza muscular, caso você se desconfie com sarcopenia, que você faça o acompanhamento com nutricionista e também com o educador físico. Esses dois pilares aqui vão ser fundamentais para você reverter este problema. Por esse motivo, eu vou fazer o seguinte: quem é cliente Rio Saúde, tem acesso a educadores físicos, a médicos, a nutricionistas com preços muito abaixo do mercado, pessoal. Então, por menos de R$100, você consegue marcar uma consulta com a Nutri, uma consulta com um médico de várias especialidades. Mas, na verdade, para você fazer parte disso, para você ter acesso a essas vantagens, você precisa ser cliente Rio Saúde, ser cliente Amigo Médico. E, para facilitar o seu acesso a isso, o que eu vou fazer? Eu vou te dar 30 dias grátis da Rio Saúde, tá bom? O que é a Rio Saúde? É um serviço de suporte médico online que pode tirar dúvidas sobre alguma doença que você tenha, que pode atender alguma queixa, alguma demanda sua, fazer um diagnóstico, fazer a prescrição de um medicamento, renovar uma receita, tá? Além de renovar uma receita, também pode fornecer qualquer tipo de documento médico, como, por exemplo, um atestado médico. Agora, verão, o pessoal vai para a piscina, aí vai visitar
Aí o netinho vai visitar a vovó e no condomínio da vovó tem piscina, só que para entrar na piscina precisa de um atestado médico. Então, a Rio Saúde resolve tudo isso para você, sem fila, sem demora, sem você precisar pegar o carro ou a condução, o ônibus, a van, o Uber, enfim, dá conforto da sua casa, só mandar uma mensagem no Zap que o nosso médico vai entrar em contato e resolver o seu problema. E além disso tudo, nós também damos acesso a profissionais que podem ser contratados por fora, só que com um preço muito abaixo do mercado, como eu falei. Se você quiser aproveitar essa oportunidade, ganhar os seus 30 dias grátis da Rio Saúde e ter a chance de marcar uma consulta com o meu nutricionista, com o meu personal trainer, clica agora mesmo aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e faça a sua assinatura para ganhar 30 dias grátis. Você pode cancelar a hora que você quiser, ok? Se chegar no 29º dia e você quiser cancelar, você vai cancelar. E depois, caso você goste, caso você queira continuar, custa apenas R$19,90 por mês, não tem fidelidade, não tem carência, então não tem nenhum compromisso. Quando você não quiser mais, basta você solicitar o cancelamento, que ele será feito na hora, ok? Pessoal, uma nota para esse vídeo, de 0 a 10, o que você achou? Esse é um tema que a gente nunca trouxe, que a gente nunca abordou aqui no canal, que é a fraqueza muscular em idosos, a sarcopenia, um tema muito relevante, mas é relevante para mim. Eu quero saber se é relevante para você também, ok? Então, por favor, deixe uma nota de 0 a 10 sobre o que você achou deste vídeo aqui, ok? Sua análise, seu feedback, sua opinião são muito importantes para a gente continuar melhorando. O pessoal está perguntando aí, tem Rio Saúde em Minas? Tem Rio Saúde em São Paulo? Pessoal, tem Rio Saúde no Brasil inteiro. Por quê? É tudo online. Tudo sem você precisar sair de casa. Mas pode ficar tranquilo que a qualidade do atendimento não sofre com isso, ok? Então, a Rio Saúde, né? Rio, não é Rio de Janeiro, não, é Rio do inglês curar, H-E-A-L. Ela está disponível para todo o território brasileiro e também para todo o território mundial. Nós temos vários clientes, temos clientes na China, temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes na Europa. Então, onde você estiver, não importa para nós. Você vai ter acesso exatamente aos mesmos serviços com a mesma qualidade, ok? Vamos aqui para o nosso chat, vamos ver o que o pessoal está dizendo aqui no segunda-feira, 9 e... que horas são? São 9h38 da manhã de segunda-feira, dia 5 de fevereiro, pessoal. Pois é, vamos ver, já vi que tem aqui algumas figurinhas carimbadas, algumas figuras clássicas aqui do nosso canal. Vamos ver, um grande abraço para o meu pai, Edmilson Migovski, que está aqui comigo, com a gente hoje, que daqui a pouco tem live no canal dele, às 11 horas. Então, ó, saindo daqui já vai direto pro canal dele, Edmilson Migovski, hein? Um abraço para... Calma aí que eu quero ver todas as mensagens. Vamos ver. Vamos lá, um grande abraço para... Ué, tô vendo aqui. Porque o meu chat está um pouco desatualizado. Vamos ver. Chat ao vivo. Pronto, agora foi. Não, não foi não. Mas ó, um grande abraço aqui para o Felipe Alves da Silva, para a Amélia Morô, para a Sueli Fernandes, para a Maria Trevisan de Guarulhos, para a minha amiga Vanderleia. Um abraço também para Elisete Falcão, para a Tânia Maria, para Maristela Moreto e também para Ana Maria Daniel. Maristela Moreto, meu pai está com isso. Por favor, tratamento e qual especialista leva? Maristela, olha, tratamento é o que a gente falou, né? Alimentação, suplementação, atividade física. Em alguns casos é preciso fazer uma reposição hormonal, por que não? Ok? Então, eu recomendo que ele busque, de primeiro, acho que o melhor é o geriatra, que é o médico profissional especialista que está mais acostumado a lidar com esse tipo de queixa, tá bom? Mas ele não pode abrir mão do nutricionista e também não pode abrir mão da atividade física e, portanto, do educador físico, tá bom? Um grande abraço para Ana Maria Daniel, para Tânia Cirino, para Eunice Maria, para Andréia Fruteiro, para Cristina, para Janete Brandão e também para Rita Mello. Um abraço para o Antônio Dirceu, para o Jaime Domingues de Souza, para Kátia Cabral, para Emerita Costa Pereira. Estou fazendo pilates, é bom? Emerita, pilates é bom.
mas em alguns casos o Pilates não dá aquela carga necessária para a gente criar um músculo, tá bom? Então, a musculação, ela tem que doer, ela vai fazer você suar, ela vai fazer você fazer esforço e assim o seu músculo vai crescer, tá bom? Um abraço para Rosângela Oliveira Martins, para Luciane Santos Silva, para a Marlene Almeida. Um abraço também para a Marlene Calado. Meu pai está perguntando aqui, reposição hormonal é uma boa? Foi como eu falei, pai. Em alguns casos ela vai ser necessária sim, né? Fazer uma reposição de testosterona, utilizar algum medicamento que estimule a formação de massa muscular. Então, em alguns casos, ela será indicada sim. Um abraço para Marlene Calado, para Ivan Câmara Pereira. Um abraço para o Claudinei Sérgio, para Maria Falcão, para Aparecida Fátima Cafasso, para a Viviane Spena, para a Deia Maria Costa. Cristina, posso tomar whey antes ou depois da academia? Cristina, o pessoal costuma falar para tomar depois, né? Eu, particularmente, eu tomo depois ali, logo depois da academia, eu tomo o whey. Eu costumo consumir a creatina antes de ir para o treino e o whey protein, a proteína, após ir para o treino, ok? Isso é o que eu faço, tá bom? Um abraço para a Deia Maria Costa, está perguntando, doutor, eu tenho todos esses sintomas, gostaria muito de saber a alimentação e como tratar essa doença. Deia, foi o que eu falei, né? Se você está com sarcopenia, a sua alimentação ela tem que ser uma alimentação mais rica em proteínas, você tem que fazer uma atividade de fortalecimento muscular, tá? Então é interessante que você, se estiver sentindo isso, busque atendimento ou então vem para Rio, que a gente te ajuda a combater a sarcopenia, tá bom? Meu pai tá falando aqui que meu livro é uma boa também. Sim, meu livro é uma boa. O link também está na descrição. Mas para sarcopenia, eu julgo muito importante a pessoa ter um acompanhamento nutricional. Mais do que ela saber o que ela tem que comer, ela tem que saber o quanto, quando e por quanto tempo ela tem que comer. Então é fundamental aqui para a sarcopenia o acompanhamento com o nutricionista. Um abraço para a Helena, para o Abdias Magalhães e para a Isalda Matos. Tentei me inscrever no Rio Saúde, mas não consegui. Mas vou continuar tentando porque quero fazer exames. Isalda, não tem dificuldade não. Qualquer coisa, entra lá no link, né? Que está aí no link da primeira descrição. Ou manda uma mensagem para o número 21 97 690 2933 que nossa equipe vai te atender, tá bom? Um abraço para a Fátima Aparecida, para a Sueli Fernandes, para a Regina Aparecida, para a Esther, para a Elisete Falcão já mandei, para a Elizabeth Novaes já mandei, para a Janete Brandão, para a Luciane Santos Silva, para a Rita Mello, para a Guacir Velausen e também para a Kátia Cabral. Um abraço para... Calma aí. Meu chat. Pum, pum, pum. Claudinei perguntando o que é sarcopenia. Claudinei, é a perda da massa muscular associada à perda da força muscular e também à perda da resistência física, ok? Um abraço para... Gladimar Venter, para Maria Tereza Dias, para a Meg Cure Smith, também para... Pessoal falando aqui, por exemplo, a Amélia falando que fez reposição hormonal com bioidêntico. O Ivan, infelizmente hoje estou proibido de praticar exercícios físicos de alto médio impacto porque sou hipertenso e após o exame de ecocardiograma mostrou que eu tenho uma calcificação em uma válvula. Ivan, tem que ver, né, qual é o tamanho dessa calcificação. Enfim, de qualquer forma, atividade física é muito importante. Se não puder a de alta intensidade, faça a de baixa atividade. A de baixa intensidade. O que não dá é para ficar parado, olhando pro teto, vendo a vida passar. Pessoal, é isso, hein? Primeiro vídeo sobre sarcopenia aqui do canal. Provavelmente farei outros, mas esse aqui chegou ao fim. Se você é idoso, possivelmente você tem problemas de circulação. E por esse motivo... o telefone da Rio é 21 97 690 2933, ok? Mas é muito simples, pessoal, para fazer a assinatura, basta clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, preencher os seus dados todos certinhos e aí
a nossa equipe vai entrar em contato com você para te explicar como funciona tudo, ok? Clica aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e vem fazer parte da família Rio Saúde. Ó, essa live aqui acabou, mas a sua trajetória rumo a uma saúde melhor, a uma saúde, a mais qualidade de vida, ela vai continuar, porque eu separei 2 vídeos muito importantes para você continuar se informando sobre saúde. Ó, um grande abraço para Berenice Coelho e para Sandra Sá de Caçapava. Ó, os 2 vídeos são os seguintes. Este aqui, sobre sinais e sintomas de gordura no fígado, e este daqui, sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação. Um grande beijo para você e para sua família. Amanhã estarei de volta. Fui!